Olá, queridos, boa noite. Se você está assistindo agora, boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esta mensagem. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estarmos aqui, por poder nos reunir mais uma vez para ler uma porção da palavra do Senhor, falar com o nosso Deus, colocar nossas lutas, nossos desafios, nossas adversidades diante dele também, e pedir que ele continue a cuidar de nós, continue a nos orientar, continue a nos direcionar. Quero convidar você a orar neste momento. Pai, nós queremos te agradecer em primeiro lugar pelo teu cuidado, bondade e misericórdia, Senhor. Colocar diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, colocar diante do Senhor as nossas lutas, as nossas adversidades, ó Deus, pedir que o Senhor nos fortaleça a cada dia, que o Senhor nos dê direção, Senhor, a buscar a Tua face, a buscar a Tua vontade, a viver segundo os propósitos do Senhor, Deus. Que possamos meditar na Tua palavra a cada dia, Senhor, buscar estar mais próximo do Senhor, entender a vontade do Senhor. Pai, colocamos diante do Senhor também os enfermos, ó Deus, quantas pessoas ainda lutando com enfermidades, Deus. Colocamos diante do Senhor também os enlutados, que o Senhor traga paz a esses corações, traga renovo, traga conforto, Senhor, a cada um, traga cura, Deus, seja cura física, seja espiritual, seja emocional. Se o Senhor é o Deus de todas as coisas, é o Deus que pode todas as coisas, Pai, nós confiamos no Senhor e por isso estamos aqui, Deus, por isso estamos aqui, para dizer que nós confiamos no Senhor e nós cremos que o Senhor sempre fará o que for melhor por nós, Pai. Pedimos pela Tua palavra nesta noite, ó Deus, fale aos nossos corações, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amados, Evangelho de Lucas, capítulo 12, nós vamos ler os 11 primeiros versículos do capítulo 12 de Lucas, né? Jesus está advertindo, né, nesse texto aqui seus seguidores, na verdade, mais os religiosos da época, né, mais os escribas, os fariseus do que os seus próprios seguidores, mas ele vai trazer algumas lições, vai trazer, né, aos seus seguidores também o que eles devem buscar, como eles devem se colocar diante do Senhor. Se você voltar um pouquinho no capítulo 11, a partir do verso 37, Jesus já fala sobre isso, né, que ele vai condenar a hipocrisia, né, dos mestres da lei, dos fariseus, e aqui ele vai dar sequência no texto, né, no discurso dele, e ele diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 12, nesse meio tempo, tendo-se ajuntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente a seus discípulos, dizendo, tenham cuidado, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido na luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será anunciado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Assim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido. Portanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês
Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Amém. Então nós vimos que Jesus o Senhor Jesus inicia um diálogo com seus discípulos. O texto inicia dizendo que havia uma multidão em volta de Jesus, mais uma vez, onde o Senhor Jesus estava, e ali também estava uma multidão. O texto diz que havia uma multidão tão grande, tinha juntado milhares de pessoas a ponto de atropelarem umas às outras. Eu imagino que muitos queriam estar mais próximo de Jesus possível, outras queriam talvez tocar nas vestes de Jesus, queria ser tocado pelo próprio mestre. E aí o texto diz que em meio a isso tudo, Jesus fala primeiramente a seus discípulos. Devemos lembrar, já falei em outras oportunidades, que estar em meio à multidão, estar procurando, estar perto ou ouvir Jesus, não significa pertencer a Jesus. Porque muita gente estava na multidão, muita gente foram curados por Jesus, muita gente seguiram Jesus. Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes, alimentou milhares de pessoas. E quando Jesus partiu dessa vida, ressuscitou o terceiro dia, e quando ele voltou ao céu e deixou seus seguidores, eram cerca de 120 seguidores. Isso mostra para nós que estar em meia multidão, mesmo que seja para ouvir Jesus, não significa ser um seguidor de Jesus, não significa fazer a vontade de Deus. Em Mateus, em outros textos, Jesus diz que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do Pai que está no céu. E aí aqui então tinha uma multidão, tinha muitas pessoas, e o texto diz que Jesus fala primeiramente aos seus discípulos, e aí ele faz aqui uma comparação, diz que Jesus diz o seguinte: tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. Ele usa aqui a figura de linguagem do fermento. O fermento estragava a massa, diferente de hoje, que tudo praticamente se usa fermento. Na época, e quem estava ouvindo isso aqui sabia muito bem o que Jesus estava querendo dizer, o que ele estava falando. O fermento, nós sabemos que muitas vezes na caminhada, eles não podiam usar fermento, para que a massa não se estragasse, era uma ordem de Deus já. Então Jesus compara aqui o fermento à hipocrisia. O fermento, muitas vezes, ou quase sempre na palavra de Deus, representa ou simboliza algo ruim, o pecado, uma maldade, algo assim, vamos dizer que o pecado. E aí Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos que era para eles ter cuidado com o fermento dos fariseus, e aí ele diz que esse fermento, o que ele estava querendo dizer, orientar os seus discípulos, que era para eles ter cuidado com a hipocrisia, Então, queridos, Jesus chama a atenção dos seus discípulos, que era para eles ficar atentos. Os seus seguidores precisam de estar atentos para não cair na hipocrisia, precisam de estar atentos para não ser contaminado com as coisas que estão ao redor, com as coisas que muitas vezes vêm até nós com aparência de coisas boas. Eu tenho falado muito isso. A gente precisa tomar cuidado que nem tudo aquilo que vem até nós, nem tudo aquilo que é trago até nossos olhos, até nossa mente, até nosso coração, são coisas boas. Nós precisamos de saber o que é bom para nós e o que não é. Entenda que ser bom para nós é diferente de ser conveniente para nós.
Muitas vezes nós queremos algo que seja conveniente para nós. Algo que seja bom para nós é algo que vem do Senhor, escolhas do Senhor para a nossa vida. Mas muitas vezes, amados, e quase sempre nós tomamos escolhas e atitudes de coisas que são convenientes para mim. Isso aqui é bom para mim, isso aqui é bom para minha família, é bom para esse, é bom para aquele, então isso é bom para mim, isso vai me render lucro, isso vai trazer outras oportunidades. Então muitas vezes nós trocamos a certeza do que é bom, o que vem de Deus, pelaquilo que é conveniente, né? Isso é conveniente a mim, então eu vou em determinada igreja, eu vou em determinado local, em determinado lugar, porque ali é conveniente para mim, né? Eu ouço determinado mensagem ou determinada coisa, porque aquilo ali é conveniente para a minha vida, faz bem para a minha vida. Eu estava dizendo para uma pessoa nesta semana que o evangelho, né, virou consumo, material de consumo. As pessoas hoje procuram as igrejas, procuram a religião de uma forma geral, como se fosse algo para o seu próprio consumo. Não procura a palavra de Deus como algo para a sua alma, para alimentar o seu espírito, mas procura como algo para o seu próprio bem-estar, para encher o seu ego. E aí você vai num lugar, a pessoa vai num lugar e não gostou do que está sendo falado, ele sai e vai para outro. Eu vou me alimentar como se fosse um restaurante, né? Eu não gostei desse aqui, eu vou para o outro. E se eu não gostar da comida do outro, eu vou para o outro. Infelizmente hoje, muitas vezes está acontecendo isso com as nossas igrejas, está acontecendo isso com as pessoas. Quando eu falo nossas igrejas, eu incluo aqui todas as igrejas, né, religiosas, porque as pessoas vão e aí, se não é conveniente para eles saem. Mas voltando para o nosso texto, o Senhor Jesus disse então, a primeira coisa que os discípulos, que seus seguidores deveriam ter cuidado é com a hipocrisia. Porque ele está falando aqui, e olha que ele está falando aqui dos religiosos, dos estudiosos, né, das pessoas que conheciam a lei, que diziam que viviam a lei, mas eram pessoas hipócritas, pessoas que colocavam cargas para os outros carregarem. E infelizmente hoje também tem tantos líderes, tantas pessoas assim, né, que tem dado uma carga grande para os seus seguidores, para as pessoas carregarem, e eles mesmos não fazem nada. Jesus várias vezes fala isso com eles. E aqui então Jesus está dizendo, a primeira questão, quando ele fala aqui do fermento dos fariseus, né, que é a hipocrisia, Jesus está chamando a atenção para cuidado com aqueles que você está dando ouvido, cuidado com aquilo que você está procurando seguir. Analise antes de fazer, antes de tomar uma atitude. E aí ele diz no versículo 2 e versículo 3 que o que vocês falares nas trevas ou às escondidas, né, será dito na luz. Ou seja, não adianta fazer nada de errado, não adianta fazer nada de escondido, porque um dia, se não aparecer aqui, né, um dia diante do Senhor será exposto. Ele diz que aquilo que a pessoa falar em segredo seria, né, anunciado no telhado. Para nós, às vezes, é difícil entender o que Jesus está dizendo, como que eu falo algo no ouvido, né, baixinho com alguém, e isso vai ser anunciado por outro. Mas quem estava ouvindo, e por isso que nós precisamos de entender para quem Jesus está dirigindo, para quem era a mensagem, o porquê dele estar dizendo isso, porque para o povo da época, né, fazia, né, sentido o que o Senhor Jesus estava dizendo. Para nós muitas vezes não, mas o que nós podemos tirar de lição daqui é que não adianta fazer nada às escondidas. Não adianta nada você fazer algo, achar que você está fazendo às escondidas. Primeiro, Deus está vendo tudo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Os olhos de Deus estão sobre justos e injustos. E um dia, amados, mesmo que essas coisas
em segredo que muitas vezes nós fazemos, muitas vezes nós falamos ou pensamos, um dia será colocado diante do Senhor. A palavra de Deus diz que um dia todos terão que prestar conta diante de Deus. Cada um dará conta de si mesmo. Eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você. Então, podemos trazer essa mensagem aqui das coisas ocultas, de falar na escuridão e ser, como ele diz, aquilo que vocês disserem em trevas será ouvido na luz do dia, o que vocês sussurrarem em ouvidos dentro de casa será anunciado nos telhados, que nós possamos ter a certeza de que Deus está vendo e ouvindo tudo. Nós podemos esconder as coisas uns dos outros, esconder as coisas dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, esconder do pastor, do padre, do seu líder religioso, esconder as coisas, mas de Deus é impossível você esconder as coisas. De Deus é impossível fugir, como diz o salmista no Salmo 139, para onde iremos nós? Para onde irei eu? Se eu for no mais alto, lá tu estás. Se eu for no mais profundo, nas trevas, lá tu estás. Amados, não há como esconder do Senhor. Então, nós precisamos de estar atento àquilo que nós temos falado, àquilo que nós temos pensado. O Senhor Jesus diz que só pensar já é pecado. Quando ele fala sobre adultério, eu falei isso aqui há poucos dias. Ele diz que quando a pessoa olhar com mal intenção, ele já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, o pecado não é o ato. O pecado inicia no meu pensamento, no meu desejo de executar aquilo dali. O ato é só a consumação do pecado. Então que nós possamos estar atentos. E aí o Senhor Jesus vai continuar dizendo no versículo 4, que ele vai dizer que eu digo a vocês, meus amigos, falando ali com os discípulos, mais uma vez com seus ouvintes, que não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Não tenha medo dos homens, vamos usar esta linguagem aqui, não tenha medo dos homens, porque nada eles podem fazer. Eles podem matar o corpo, mas não podem fazer mais nada. Mas aí ele diz o seguinte, mais versículo 5, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Jesus está falando aqui de Deus. Jesus está falando que nós devemos ter temor a Deus. Não é ter medo no sentido de, eu não vou falar com Deus porque eu tenho medo de Deus. Não é esse tipo de temor que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo do temor a Deus, da obediência a Deus, de dar devido valor ao Senhor. Ele diz, não tema, vou trazer para a nossa linguagem, não tema os homens, não tema a maldade desse tempo, não tema aquele que pode matar você, mesmo que tire a sua vida, mas não pode fazer nada além disso. Tema aquele que além de poder tirar a sua vida, ter todo o poder e autoridade para tirar a sua vida, também pode deixar você ir para o inferno. Não está dizendo, amados, que Deus vai lançar ninguém no inferno, mas está dizendo que se você escolher temer as coisas desse tempo e não temer a Deus, você irá para o inferno pelas suas próprias escolhas. Não é que Deus está virando as costas, não é que Deus não está atento, é porque as suas escolhas afastam você de Deus. Isaías capítulo 59, o profeta Isaías diz que as mãos de Deus continuam estendidas, os ouvidos de Deus continuam abertos, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Amados, é isso que o Senhor Jesus está dizendo, que não tema ao homem, não tema a maldade do ser humano, mas tema a Deus, tema aquele que tem poder sobre a sua vida, tem poder sobre a sua vida espiritual, não é só a sua vida material. Nós não somos só carne.
Muitas pessoas acham que o corpo, a vida humana é só isso aqui. Não é. Nós somos carne e espírito. E aí aqueles que não são do Senhor, aqueles que não são obedientes ao Senhor, aqueles que não temem ao Senhor, quando morrerem, não entrarão no reino de Deus. Não é porque Deus é ruim. E a gente tem ouvido tantas pessoas dizer, não, Deus é amor, Deus não vai me deixar ir para o inferno. Amados, Deus é amor mesmo. E Ele não quer que ninguém vá para o inferno, Ele não quer que ninguém se perca. E por isso Ele enviou Jesus. E por isso Jesus está aqui anunciando. Mas a pessoa precisa de tomar uma decisão, eu preciso de tomar uma decisão, e eu não estou falando aqui de religião, eu sempre digo isso, não estou falando aqui de placas de igreja, não estou falando aqui de religiosidade, estou falando aqui de uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Lembra que eu disse no início que o Senhor Jesus disse, certa ocasião, que nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aí o Senhor Jesus está dizendo aqui, tema aquele que tem poder, tema aquele que te deu a vida, não tema aquele que não pode fazer nada com você, além de tirar sua vida humana. Pense no depois, quando você partir, fechar os olhos aqui, né, onde você vai abrir os olhos? Amados, só existe dois caminhos, céu ou inferno, não há terceira opção. Não estou aqui assustando ninguém, mas a palavra de Deus é simples e objetiva. Todo aquele que confessar, e aí Jesus vai continuar aqui, ele fala aqui no versículo 6 sobre os passarinhos, né? E aí as pessoas, como eu disse, as pessoas sabiam o que ele estava falando. Ele vai dizer no versículo 7 que até os cabelos da nossa cabeça, né, são contados, né? Eu ainda tenho menos cabelo, tem gente que tem quase nada, mas tem gente que é cabeludo. Jesus está dizendo aqui, amados, que Deus sabe de todas as coisas, e Ele diz, até o cabelo da cabeça de vocês, Deus sabe. Outras passagens diz que não cai uma folha seca da árvore, não cai uma folha se Deus não permitir. Ele diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aí ele diz aqui, né, sobre os pardais que são vendidos por X moedinhas. E aí ele diz, não se preocupe com essas coisas, não se preocupe com as coisas desse tempo. Saibam que vocês têm valor, que vocês são valorosos para Deus. Ele conhece todas as coisas. E aí ele diz, até o cabelo de vocês, quanto cabelo vocês têm, ele sabe. E aí, queridos, o Senhor Jesus diz no versículo 8, e eu digo a vocês que quem confessar Jesus como Senhor e Salvador, não apenas como Jesus que nasceu numa manjedoura, cresceu, sim, nasceu numa manjedoura, sabemos disso, mas não é um Jesus histórico. Ele está dizendo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem aqui é o próprio Senhor Jesus, também é como se ele estivesse dizendo, quem me confessar, quem reconhecer diante dos homens que eu sou o Senhor da sua vida, que eu, né, sou seu Salvador, eu reconhecerei, né, e eu confessarei diante dos anjos de Deus também o seu nome. Amado, o Senhor Jesus diz que aqueles que confessam Ele como seu Senhor, será também confessado diante dos anjos de Deus, diante do próprio Senhor, né? Mas, versículo 9, mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Né? Então, aquele que me confessar diante dos homens, aquele que não tiver vergonha de falar que me serve, aqueles que não tiver vergonha de dizer que serve ao Senhor, ao único Deus, aquele que me confessar como Senhor de suas vidas, eu confessarei também diante dos anjos. O nome dele estará diante do Pai, diante dos anjos do Senhor. Mas aquele que negar, terá o seu nome negado. É muito parecido, né, com João 3, 16 e 17.
João 3,16 fala do amor de Deus, que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o Senhor Jesus para morrer por todos aqueles que nele crêem. Ou seja, todos aqueles que nele crêem não perecerá espiritualmente. E aí 17 diz que, portanto, aqueles que nele não crêem já está condenado, porque não creu no Filho único de Deus. Aqui Jesus está dizendo basicamente a mesma coisa. Aquele que me confessar, aquele que disser e permitir que eu seja Senhor da vida dele, e não tiver vergonha de dizer isso em público, que não tem vergonha de demonstrar para as pessoas que é um servo do Senhor, que crê em mim como Senhor de sua vida, será confessado diante de Deus. E aí, versículo 10 diz que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, todos aqueles que disseram uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, o Filho do Homem aqui é Jesus, será perdoado. E aí ele vai falar aqui de perdão, e aí ele diz, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Amados, blasfemar contra o Espírito Santo, vamos resumir aqui, não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que não recebe o Espírito Santo, não crê. Ou aquele que não crê em Jesus como Senhor e Salvador, para ficar melhor para a gente entender, não tem o Espírito Santo, não recebe o Espírito Santo. E aquele que não recebe o Espírito Santo não pode ser mudado pelo Espírito Santo. Quem convence do pecado e do juízo é o Espírito de Deus. Então, essa pessoa não tem o Espírito de Deus na vida dele, ele não permite que Deus transforme a vida dele. E essa não permissão, essa não aceitação é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus está dizendo que aquele que falasse algo dele, podemos imaginar que Jesus, no início de seu ministério, ele estava expulsando demônios e muitos dos escribas, dos fariseus, dos religiosos da época, dizia que ele estava fazendo aquilo no nome do próprio demônio, de Beelzebu. Ou seja, as pessoas estavam chamando o próprio Senhor Jesus de demônio. E ele diz, as pessoas que falarem mal de mim ainda terão oportunidade, serão perdoadas. Por que serão perdoadas? Porque se eles crerem, terá a oportunidade de crer nele como Senhor e Salvador, e aí sim terão suas vidas transformadas. Mas aquele que não crê, vira uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí não tem perdão porque a pessoa não se permite ser perdoado. E aí o Senhor Jesus e aí ele encerra dizendo aqui para os seus seguidores que eles não deveriam ficar preocupados se eles fossem presos. Lembra que ele disse que aqueles que não têm vergonha de negar ele diante dos homens, olha o que ele diz aqui, quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes, das autoridades, não se preocupe com o que vocês vão dizer. Não fique preocupado com que forma pela qual deverão, ou com que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo, e se você já tem o Espírito Santo ensinará ou vai botar as palavras na sua boca. Querido, o Senhor Jesus está dizendo que aquele que teme a Ele, aquele que tem Ele como Senhor e Salvador, não precisa se preocupar. Porque agora então você é guiado pelo Espírito de Deus. Agora você não é guiado por você mais. Agora você não é guiado por aquilo que é conveniente para você. Mas você é guiado pelo Espírito de Deus. E se você for preso, se você for provado, se você for injustiçado, julgado por alguém, não se preocupe. Jesus disse aqui para os discípulos, e Jesus sabia que eles passariam por isso, quando levarem vocês diante das autoridades, não se preocupe com palavras bonitas, se vão falar isso ou aquilo, porque o Espírito Santo vai orientar vocês. O Espírito que habita em vocês é que vai dizer, ou vai dar a direção que vocês devem dizer. Queridos, que esta palavra possa fazer diferença na minha vida e na sua vida. Que nós possamos
né, confessar o Senhor. Se você ainda não fez, talvez você está dizendo, não, mas eu já tenho minha religião, eu sou uma pessoa religiosa. Amém, glória a Deus por isso. Mas ser religioso não dá direito de morar no céu. Apenas ser religioso não significa servir a Deus. Precisamos de lembrar que Jesus está discutindo aqui, falando com pessoas religiosas, pessoas estudiosas da lei. Mas Jesus diz que somente aqueles que confessarem Ele serão confessados diante de Deus. Somente aqueles que fizerem a vontade dEle, né, entrarão no reino de Deus. Então, talvez você é uma pessoa religiosa, talvez você é uma pessoa que já tem caminhado, né, anos, leia a Bíblia, ora ou reza, né, depende da religião a qual você segue ou frequenta. Queridos, isso não faz diferença diante de Deus. Placas de igreja não faz diferença diante de Deus. Títulos não faz diferença diante de Deus. Não importa se eu sou pastor ou se não sou, não importa se você canta, se você prega, se você evangeliza, se você não faz do nome de Deus. Nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Naqueles dias muitos vão dizer, Senhor, no seu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, e o que a palavra diz? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Amados, somos pessoas religiosas por natureza. Todos nós somos religiosos por natureza. Até aquele que diz que não é religioso e que não tem religião nenhuma, ele é religioso por natureza. Mas servos de Deus não somos por natureza. Nós precisamos de tomar uma decisão, de entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Este é o convite que eu deixo para você que está ouvindo essa mensagem. Se você ainda não o fez, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Coloque a sua vida nas mãos deles. Deixe o Espírito do Senhor guiar os seus passos. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é luz para os meus pés e lâmpada que ilumina o meu caminho. Que a palavra do Senhor possa ser luz para a sua vida. Uma noite de paz para você, para os seus familiares, e que o Senhor continue abençoando você, supra suas necessidades básicas, te dê direção a cada dia, né? E até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir, né? Fique na paz do Senhor. Um abraço à distância, né? Um abraço virtual a todos. Fiquem na paz.